Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa manhã, te louvamos, Senhor Deus, pelo teu infinito amor, te louvamos, Senhor Deus, pela tua graça, Senhor Deus, te louvamos, Senhor, pelo Espírito Santo enviado a nós e por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Senhor, pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua bênção e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco nesse dia de uma forma especial e nesse culto agora também, Pai, na escola dominical, que as pessoas possam ser alcançadas pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, aonde a tua palavra foi pregada nesse dia, que possa produzir frutos e frutos em abundância, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 2, né? Está aqui na tela, né? A lição para vocês. Motivos para buscar a plenitude do Espírito. Pastor Marcos Elias, que fez ela, tá? E quando falamos de motivos para buscar a plenitude do Espírito, temos que ter em mente que a plenitude do Espírito, ela não é simplesmente dada a nós para uso pessoal, mas ela é inteiramente usada para o crescimento da obra do Senhor e para o avanço do Evangelho. Amém? Obviamente que quando há um aumento ou uma plenitude do Espírito do Senhor nas nossas vidas, um enchimento do Espírito, ela transforma, ela provoca mudança em nós, porque é a partir do enchimento que nós amortecemos ou matamos os nossos desejos pessoais e transformamos a nossa vida pecaminosa em uma vida pura, uma vida santa, santificada. Amém? O objetivo da lição é conhecer o poder do Espírito Santo concedido por Jesus à sua igreja, perceber a autoridade dos discípulos em testemunhar do Evangelho e a presença do fruto do Espírito. E a prática, a igreja dos dias atuais tem valorizado e buscado a plenitude do Espírito Santo. Aqui sugere-se um debate, porém, vai ser meio difícil para a gente fazer isso aqui. Mas é algo para se pensar, algo para se estudar, né? E eu creio que cada um também já pode ter sua resposta, porque cada um consegue visualizar o movimento da igreja em nossos dias. E, acima de tudo, o movimento pessoal. Como estamos em relação a isso? Porque nada mais ou nada mais fiel para entendermos a plenitude e o enchimento do Espírito Santo através da nossa própria vida. Né? É importante fazermos a nossa avaliação diária e sabermos em que patamar estamos. Amém? O textuário é Colossenses 2, capítulo 10, diz assim: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Obviamente que estamos falando de Jesus Cristo, por estarem nele, em Jesus Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Vocês receberam a plenitude. Colossenses 2:10. Os textos inspirativos. Temos Atos capítulo 1, versículo 8, né? Que aqui é um texto bem conhecido. Aliás, todos os textos aqui da nossa lição são conhecidos, né? São bastante conhecidos, bastante pregados, né? E são promessas e cumprimentos, né, de promessas. O Atos 1:8, por exemplo, diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Obviamente se cumpriu isso 40 dias depois da ascensão da Páscoa, né? 10 dias após a ascensão de Jesus aos céus. Isso se cumpriu durante o Pentecoste. Na semana passada o pastor já falou bastante sobre isso, né? Já falamos sobre isso já na semana passada, né? O processo contínuo, Efésios 5, 18 e 19,
Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Esse é um texto que dá uma pregação, né? Aliás, já vi muita pregação sobre isso. Mas eu olhando sobre esse texto, dando uma olhada e tirando algumas conclusões sobre ele, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação até talvez superficial entre dois contextos, né? Embriagar-se com vinho, né? E encher-se com o Espírito Santo. Por que superficial? Porque ambos dá a ideia de que você é dominado, né? Ou está sob efeito de alguém ou algo que domina sobre você. Obviamente, embriagar-se pelo vinho, a pessoa, vocês conhecem uma pessoa que é embriagada, que é bêbada, e vocês sabem o que acontece com ela. Geralmente, toda a vida dela começa em derrocada. No começo, talvez seja até uma maravilha ali, mas o final não é bom, né? E ao passo que deixar-se encher-se pelo Espírito Santo ou dominar-se pelo Espírito Santo é onde você muda a tua vida, você mortifica teu velho homem, né? E os frutos derivados disso, Gálatas 22, 5:22, né? Que todos conhecem também, né? Esse diria que é uma comparação superficial entre os dois temas, né? Parecido nesse sentido da pessoa ser dominada por alguém ou por algo, né? Mas o contraste é profundo, né? O contraste de embriagar-se com o contraste de encher-se do Espírito Santo é totalmente diferente. Aí é que está a profundidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala, deixem-se encher pelo Espírito Santo, né? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Gálatas 5:16 é um antídoto contra o pecado. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês satisfarão o desejo da carne. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos carne, né? E Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 4:8, é necessário para realizar a boa obra. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Esse é um texto referente à primeira pregação de Pedro. Ele tinha autoridade, um mero pescador, né? Uma pessoa adulta, e, no entanto, quando foi cheio do Espírito Santo, falou com autoridade. Aquelas pessoas que, por medo dos judeus, ficaram escondidas, agora são jogadas em prisões, né? São açoitadas exatamente por não terem mais medo. Há uma inversão. Quando eles recebem o Espírito Santo, cai por terra todo o medo daquele povo. Amém? A introdução um pouco nós já falamos, né? Que a plenitude significa completo, pessoa cheia, plena. É o estado daquilo que foi feito na totalidade, que atingiu a avaliação ou a medida máxima. Precisamos entender para quais propósitos o Senhor deseja que sejamos cheios do Espírito, do seu Espírito. Aquilo que eu falei antes. O propósito é apenas, não apenas para que possamos mortificar o velho homem, mas principalmente para que possamos fazer a boa obra do Senhor. Amém?
Spurgeon certa vez falou, tenta lembrar aqui a frase, mas é alguma coisa do tipo: é mais fácil fazer um leão virar vegetariano do que um pecador ser salvo sem a presença do Espírito Santo, né? Tal é o poder do Espírito Santo. Amém? Precisamos entender quais os propósitos. E o Senhor deseja que sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Do seu Espírito. Primeiro motivo para buscar a plenitude do Espírito: ser testemunhas de Jesus. Mas receberão poder, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aquela parte que eu já falei um pouco sobre isso. Perder-se o medo, né? O medo que mantinha as pessoas escondidas, né? E agora elas têm prazer em ir para cadeias e sofrer por conta daquilo que elas criam, né? E daquilo que elas tinham, né? Poder no original grego tem o sentido de dinamite. É o dinamis, ou dynamis de Deus. É a poderosa dinamite divina, artefato espiritual que explode e aniquila toda a resistência do maligno contra o Senhor Jesus e sua palavra. Foi com esse poder que os primeiros cristãos enfrentaram toda a oposição que se levantou contra a igreja, né? É aquela palavra de impacto, aquela palavra que destrói as fortalezas do inimigo, né? É aquele avançar, como Jesus mesmo falou: as portas do inferno não prevalecem contra a sua palavra, contra a sua obra, né? Então, é através do Espírito Santo, é aquele poder. O pessoal das antigas aí que jogava em Street Fighter naquelas máquinas antigas, talvez se lembre que tinha lá uns movimentos lá que a pessoa fazia lá e saía tipo uma bola de fogo explosiva da mão do cara e atingia umas pessoas ou atingia ambientes e explodia tudo. É mais ou menos talvez aquilo lá. Uma comparação meio que superficial, mas é por aí também, né? A palavra, através do Espírito Santo, ela produz isso. Ela quebra fortalezas, né? Ela muda as pessoas. Quando às vezes a gente se surpreende com pessoas extremamente violentas que se voltam para Jesus, pessoas que se convertem, mudam o seu conceito, mudam a sua prática. E algumas vezes até a gente pré-julga as pessoas, talvez não querendo aceitar que elas se convertam, mas o fato é que essa palavra consegue fazer isso, né? Através do Espírito Santo, né? E é interessante que quando Pedro ele vai pregar a primeira grande pregação dele, na qual 3.000 almas se convertem, quando estava acontecendo ali várias coisas ali naquele momento, né? Pessoas falando em línguas, as pessoas viram descer as tochas do Espírito Santo. O pessoal ficou impactado pelo movimento, né? Mas o que fez a diferença, né? O que fez a transformação, o que causou a conversão de 3.000 pessoas foi exatamente o discurso cristocêntrico que Pedro fez, pregando sobre Jesus, né? Contando da história no contexto que Jesus na história de Israel e na história do mundo. Então aquilo fez toda a diferença, né? E às vezes, quando estamos cheios do Espírito Santo, algumas coisas atraem pessoas para nós, né? Ou atraem para a igreja. Alguns movimentos atraem.
Mas o que converte as pessoas é a palavra de Jesus Cristo, né? É a própria palavra que converte, com a ação do Espírito Santo no convencimento das pessoas. Amém? Foi com esse poder que os primeiros cristãos enfrentaram toda a oposição que se levantou contra a igreja. Só um minutinho, irmão. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu estou com a garganta seca. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Né? As armas com as quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segundo Coríntios 10:4. Foi com esse poder que os primeiros cristãos enfrentaram toda a oposição que se levantou contra a igreja. Né? Mesmo com todas as ameaças, perseguições e até morte, eles avançaram no poder de Deus e levaram o evangelho a milhares de pessoas. Né? Depois, nós precisamos desse mesmo poder. Toda a resistência no mundo e de Satanás cairão por terra quando o poder de Deus atuar fortemente sobre nossas vidas e anunciarmos com intrepidez a palavra do Senhor. O mundo será abalado pelo poder pelo poder da sua igreja, pelo poder de Deus através da sua igreja. Temos que buscar o poder de Deus. Amém? A aplicação diz assim: como tem sido o nosso testemunho cristão diante do mundo tão materialista e indiferente quanto às verdades da palavra de Deus? O que está faltando para a igreja testemunhar sobre a fé cristã com poder? Nós estamos vivendo hoje talvez uma grande oportunidade, como talvez nos últimos tempos não houve, né? Com essa crise que está acontecendo, tem muita gente questionando a sua própria existência, né? Tem muita gente impactada por aquilo que está acontecendo. E nós temos palavras, nós temos o caminho, a solução para elas compreenderem o que está acontecendo. Muitas pessoas, infelizmente, não querem saber disso. Essa semana ainda tentava falar com um cliente meu lá da loja sobre o que estava acontecendo e o que iria acontecer, o que está por vir ainda. Mas infelizmente a pessoa não estava a fim de ouvir. Ela queria politizar o assunto. Quando eu comentava com ela que era só o começo, que viriam algo piores e que todos nós brasileiros, todos nós seres humanos seríamos controlados por alguém, por uma pessoa, todo mundo seria controlado por uma pessoa. E nós também seríamos, porque hoje eles ainda estão nos controlando nossos acessos através de celulares, né? Mas chegará um momento que não será assim. Será muito mais avançado. As pessoas saberão, todos saberão aonde você está. Que haverá um controle muito grande sobre isso. E eu tentava falar sobre isso, sobre esse controle do anticristo. Mas infelizmente as pessoas, primeiro que elas não querem admitir que serão controladas. Segundo que se elas querem achar alguém ou culpar alguém pelo controle, só falam que é chinês que vai controlar o mundo, né? E, no entanto, a Bíblia não fala que é um chinês. Fala que é o anticristo que vai governar, que vai controlar as pessoas, né? Então, oportunidades que nós temos de falar. Algumas pessoas ouvem, algumas pessoas sentam e conversam com a gente e a gente explica o que irá acontecer, como irá acontecer, né? Toda a pressão psicológica, toda a pressão que ocorrerá em cima do ser humano, a ponto do ser humano querer morrer, porque não vai aguentar viver mais. E mesmo assim as pessoas, várias delas, estão lidando com a coisa como se fosse normal. É só uma coisa passageira. E nós como cristãos sabemos que não é.
Mas a gente tem que apresentar a elas também a esperança, né? Nós temos que apresentar a elas um Salvador, aquele que podemos confiar, aqueles que irá nos abraçar nos tempos de dificuldades, né? E nos tempos de angústia. Nós temos que apresentar alguém, um colo de alguém, para que possa chorar nos tempos de tribulação. Tem muita gente chorando e não sabe em colo de quem chorar. O melhor colo para chorar é o colo do nosso Salvador. Amém? Ponto número 2. Mais um motivo para cumprir a plenitude do Espírito é cumprir com a ordem de Jesus. E disse-lhe Jesus, vão pelo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Essa é a missão dada à Igreja do Senhor. A obra missionária consiste em obedecer ao ID de Jesus, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. A Igreja primitiva desempenhou na íntegra a obra missionária. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. O resultado não poderia ser outro senão um grande crescimento da igreja, né? Não apenas os convertidos estavam entre o povo, mas também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, 7, você tiver oportunidade, você pode ler na tua casa rapidinho. Vocês vão ver que muitas pessoas se convertiam lá em Jerusalém. No começo, sacerdotes se convertiam. Sacerdotes religiosos judaicas se convertiam à fé cristã, né? A igreja de Jerusalém viu tanto o martírio de Estevão como a conversão do seu carrasco, Saulo de Tarso, né? Aquilo que eu falei antes, pessoas que outrora a gente não acreditavam que seriam alcançados pelo Espírito Santo, pela conversão, e são, né? A maior prova disso é Paulo, né? Saulo, que depois mudou seu nome para Paulo, o maior evangelista, o maior missionário, o maior pregador do Novo Testamento e talvez da história cristã, né? Mesmo passando por lutas, a igreja tinha paz, né? O enchimento do Espírito, a plenitude do Espírito Santo, ela traz paz, ela traz confiança, né? Ela traz uma confiança, né? Uma satisfação pessoal. A pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela está satisfeita com o trabalho dela, está satisfeita com a casa dela, né? Ela está satisfeita com o país dela, né? Ela está satisfeita com a sua esposa, com o seu esposo, com os filhos que tem. Porque tudo que ela precisa, ela já encontra no Senhor Jesus. Ela já encontra com a presença do Espírito Santo. Amém? Mesmo fora de Jerusalém, a igreja era fortalecida na fé e dia a dia aumentava em número. Atos 16, versículo 5. A igreja que começara com 120 membros em Jerusalém, espalhara-se por Samaria, Damasco, Cesareia, né, chegando às cidades da província da Galácia, Macedônia, Ásia Menor. Em menos de 50 anos, o evangelho chegou até Roma, a capital do império, num colossal e vertiginoso crescimento. Pois a igreja primitiva vivia em missão. Tudo isso foi possível através da forte atuação do Espírito Santo na vida da igreja do Senhor. Glória a Deus, porque o evangelho chegou até nós. Agora temos o santo dever de continuar a proclamar a verdade de Cristo Jesus a todos os povos. Queridos, aquele crescimento que houve no primeiro século, agora nós estamos vivendo a oportunidade de tê-lo novamente.
Porque hoje nós temos ferramentas especiais para isso. Nós temos a internet, nós temos rádio, temos tudo para poder fazer esse crescimento explosivo. Chegar até a última pessoa da face da Terra. Nós podemos fazer isso através da ação do Espírito Santo, através de nós, através do enchimento. Aplicação. Como temos cumprido com a ordem de Jesus? Será que nossa missão missionária tem sido ofuscada por outros interesses? Não devemos colocar, queridos, os nossos interesses pessoais à frente da obra do Senhor. Não podemos. Amém? A vida cheia do Espírito Santo. Terceira parte. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aquilo que eu já falei antes, no começo. Quanto mais nos enchemos do Espírito Santo, quanto mais atingimos a plenitude, menos a nossa carne irá prevalecer. Porque quando convertemos, vocês sabem, nos convertemos e o Espírito Santo vem morar em nós, ok? Mas há como se fosse uma dualidade de dois seres no mesmo. Queridos, já está acabando o tempo aqui, desculpe. E com o passar do tempo, nós vamos aumentando o Espírito Santo em nós e a nossa carne, vai morrendo. Esse é o processo natural. Esse é o processo que nós precisamos atingir dia a dia. Mortificar nossos desejos, mortificar a nossa carne. Né? Agora, quem tem a chave para isso, para que haja essa plenitude, é nós mesmos. Nós é que temos que permitir que o Espírito Santo age em nós. Nós é que temos que permitir que quando lermos uma palavra da Bíblia e que ela nos remete a uma oposição na carne, que a gente fala, opa, peraí, estou praticando isso, e a Bíblia fala para não praticar, é nós é que temos que permitir essa mudança. Nós é que temos essa chave. Né? Nós é que temos que permitir que o dono da casa assuma totalmente a nossa casa. Né? Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo para que haja essa mudança nas nossas vidas, para que atinjamos a plenitude do Espírito Santo. Senão, nós não podemos praticar em nenhum momento mais a vida cristã. Podemos até praticar, mas de uma maneira muito superficial. Mas quando precisarmos, como morrermos nessa terra, será que nós iremos acordar no céu? Ou ficamos com o Espírito Santo mortinho dentro de nós e ele não trouxe vida nenhuma a nós? Amém? Vamos pular rapidinho aqui porque o tempo já foi. Conclusão. A vida cheia do Espírito Santo não é uma utopia, é algo real, necessário e está ao alcance de todo aquele que buscar um coração sincero e contrito. Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o Espírito enche as nossas vidas, transbordamos do amor de Deus e buscamos a paz com todos. Testemunhamos com alegria daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Priorizamos a obra missionária, pois os campos já estão brancos para a colheita. Que o Senhor nos abençoe e sobre nós resplandeça o seu rosto. Amém? Queridos, como disse antes, é o primeiro contato com esse formato e eu confesso para vocês que estou um pouco apreensivo. Tá? E se por acaso vocês não se compreenderam alguma palavra e quiserem falar comigo para que eu possa esclarecer, podemos fazer isso, tá bom? A maioria de vocês tem meu celular, pode passar mensagem e a gente vai ter prazer em responder. Amém? Vamos orar rapidinho? Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa palavra, te louvamos, Senhor, porque por cada pessoa, Senhor, que está acompanhando, Senhor Deus, essa escola dominical, que Teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, que Ele possa estar cada dia, Senhor Deus, nos convencendo, Senhor, da Tua justiça, do pecado, Senhor, e que a cada dia, Senhor Deus, possamos estar mudando as nossas vidas, Senhor. Senhor,
cada dia o fruto do Espírito, Senhor, possa ser manifesto nas nossas vidas, Pai. Senhor Deus, colocamos, Senhor, o culto que estará começando agora na Tua presença, Pai. E a cada pessoa que assistir esse culto, Senhor Deus, possa ser impactado pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.